Olá, está iniciando com Deus na estrada. O objetivo é alcançar cada coração com a palavra de Deus, com a palavra de conforto, com a palavra de exortação, com a palavra de fé. Que Deus possa alcançar a sua vida. Nós vamos estar falando nesse dia, né, sobre o tema como vencer o estresse, como vencer a preocupação nos tempos de hoje, em todos os tempos. Eu gostaria de começar gostaria de iniciar com dois versículos. O primeiro está em Provérbios, capítulo 24, versículo 10, que diz: Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. E também Jeremias, no capítulo 12, versículo 5, que diz: Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, como farás na enchente do Jordão? O fato é que nós vivemos em dias preocupantes, em dias de muito estresse. Quantas pessoas no começo do ano, né, no final do ano, começo desse ano, sonharam em fazer uma viagem, sonharam em mexer na sua casa, em construir. Outros sonharam em ampliar a sua empresa e de repente tudo veio abaixo, né? Uma pandemia transformou, mudou todos os planos. E temos visto hoje muitas pessoas vivendo num terrível estresse, numa terrível preocupação. Muitos preocupados com seus empregos, outros já perderam seus empregos, muitos naquela indefinição do dia de amanhã. Estava ontem ouvindo, né, um testemunho do pastor José Luiz, lá de Terra Roxa, e falando sobre os profissionais da saúde ali da cidade. Nós podemos abranger a todas as outras cidades, né? O grau de estresse que eles estão vivendo nesse dia, aquela preocupação lidando com esta enfermidade, o Covid, e ao mesmo tempo estando expostos, né? Então há uma preocupação. E aí então eu fiquei pensando como nós podemos viver, como nós podemos vencer esse estresse, como nós podemos vencer essas preocupações, essas ansiedades, né? E sem nos deixar abater. E eu gosto desse texto lá de Provérbios que diz que se te mostrares frouxo, fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Eu me lembro de um filme que assisti há muitos anos atrás, né? Mas de uma frase que ele dizia o seguinte, que a força de uma pessoa, ela não é baseada na sua capacidade de bater, mas sim na sua capacidade de apanhar e permanecer em pé. Então na vida muitas vezes é assim também, né? Nós apanhamos, mas o propósito é que nós permanecemos em pé. Então pensando nessa questão para vencer esse estresse, né? Eu vou estar dividindo esse estudo em várias fases por causa do nosso tempo. Então nós temos que nos voltar para a palavra de Deus, nos voltar para o Senhor Jesus Cristo. E nós podemos ver que o Senhor Jesus ele vivia constantemente sob pressão. O tempo dele era exigido no extremo. Raramente ele tinha pouca privacidade. Ele era constantemente interrompido. E uma das coisas mais comuns em sua vida era ele ser mal interpretado. Ele era criticado, ele era ridicularizado, ele era humilhado. Ele sofria uma pressão tão grande que, se alguns de nós estivéssemos no lugar dele, com certeza teríamos abandonado o barco, teríamos chutado o balde. E contudo observamos a vida do Senhor Jesus relatada nos evangelhos, que mesmo sob toda pressão, entende? Ele mantinha um controle, ele continuava em paz, ele continuava sereno, mesmo sob pressão. Ele nunca estava com pressa, ele estava sempre tranquilo. Havia nele uma tranquilidade enorme,
ele conseguia controlar e lidar com o seu estresse, com as suas ansiedades. Então nós temos que olhar para o Senhor Jesus e ver como que ele fazia isso, como que ele conseguia lidar com essa pressão do dia a dia, e assim nós podemos aplicar para a nossa vida. E nós podemos ver que o primeiro princípio que nós aprendemos na vida do Senhor Jesus é a sua identificação, é saber quem você é, quem você é. E quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós vemos que ele disse, né, muitas vezes ele falou: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele falou também: eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou o bom pastor, eu sou o Filho de Deus. A verdade é que Jesus, ele sabia quem ele era. E assim, meus amados, o princípio, entende? Esse primeiro princípio para lidar com o estresse na vida é você saber quem você é. É o princípio da identificação. Jesus disse: eu sou, eu sou. Eu testifico de mim mesmo. Isto é essencial para controlar o estresse. Porque se você não saber quem você é, você vai permitirá que os outros manipulem e pressionem você para ser alguém que você não é. Nós podemos ver que muitos dos estresses presentes em nossa vida resulta do fato de usarmos máscara. Aliás, hoje, né, em nossos dias, nós estamos sendo obrigados a usar máscara. E às vezes eu até brinco com pessoas, né? A pessoa fala: eu esqueci, vou pegar minha máscara lá no carro, mas eu falo outra, né? Porque muitas vezes, por não sabermos quem somos, por não termos a nossa identidade, nós usamos máscaras. Então nós temos uma máscara dentro de casa nós somos uma pessoa, nós temos uma outra máscara no trabalho, nós temos outra máscara no lidar com outras pessoas, entende? E assim nós vamos vivendo nossa vida, vivendo vidas duplas, ao tentarmos ser alguém que não somos realmente. Na verdade, a insegurança, ela produz pressão. E quando estamos inseguros, nós nos sentimos pressionados a fingir e a nos conformar. Estabelecemos padrões irreais para a nossa vida. E ainda que nos esforcemos ao máximo, não conseguimos atingir aqueles padrões. Os resultados, naturalmente, é tensão, é pressão. Porque sempre quando nós achamos que estamos alcançando aquele padrão estabelecido, um outro padrão é colocado. Então a primeira atitude para controlar essa pressão, para controlar essas preocupações, esse estresse na vida, é saber quem sou. Então, eu sei quem sou quando sei a quem pertenço. Me vem à memória, na minha infância, né, lá atrás, anos atrás, era criança ainda, e eu sou de uma família de 3 irmãos, né, tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova, e a minha irmã, eu particularmente atentava muito ela, muito, muito, muito mesmo. E havia na época, né, um comercial na televisão de leite, né, esse leite embalado, né, talvez alguns vão se lembrar, faz muitos anos atrás, né, do leite Califórnia, né. Então, e minha irmã, não sei porquê, ela não gostava daquele comercial, então eu atentava a ela, né. Então tinha até uma musiquinha, né, tira o leite da vaquinha, pega os ovos da galinha, Califórnia. Então, quando estava perto dela, né, então eu cantava essa música, né, e chamava ela de vaquinha, né, e falava Califórnia, e ela ficava, sabe. E ela então, para poder se vingar, né, o que ela falava? Ela falava que eu não era filho, que eu não pertencia à família. E na verdade tinha tudo a ver, né? Quando eu olho para a minha certidão de nascimento, então
toda a minha família, ela é Paulo Ismael, né? No meu registro está Paulo Ismael. O nome da minha mãe, né, é Deolinda da Cunha Ismael. No meu registro está Deolinda de Menezes. O nome do meu pai é Adel, com H, H-A-A. Né? No meu registro está Adel. O nome da minha avó paterna é Ana. Né? No meu registro está Nazinha. Então ela, sabendo disso, ela falava que eu não era filho. E além disso também, eu era, devido a alguns problemas de saúde que eu tinha, bronquite, meu problema da poliomielite, então eu era mais frágil, né? Então ela falava que eu não era filho. E tinha uma outra questão também, né? Porque mesmo com tudo isso, eu era o mais bonito da turma, né? Dos três. Então ela falava que eu não era filho, e aquilo, sabe, mexia comigo. E me lembro de uma vez que eu falei com a minha mãe, né? Eu cheguei para ela e perguntei: mãe, eu sou realmente seu filho? E ela então me chegou para perto dela, ela pegou a mão dela, pegou a minha mão, né? Pôs na barriga dela e disse: filha, você foi gerado por mim, você é meu filho, e nada vai mudar isso. E sabe, e aquelas palavras me trouxeram um conforto tão grande, sabe, porque não precisava de um DNA, não precisava de uma outra prova, eu tinha a palavra dela, e ela disse: você é meu filho. Eu sabia, naquele momento, que eu era parte dela, eu sabia a quem eu pertencia, que eu pertencia a ela. Me lembro muitas vezes, né, em tardes frias, chuvosas, né? E minha mãe tinha um casaco muito grande, né? E ela sentava lá numa cadeira na sala, e às vezes chovendo, frio, a minha irmã ia para o colo dela, eu e meu irmão íamos cada um para um braço dela, e ela pegava aquele casaco e abraçava nós três, e nós ficávamos ali por horas sendo aquecido e ouvindo o bater do seu coração. Identidade. Saber quem você é. Então esta é a primeira atitude para vencermos o estresse. Entende? Essa é a primeira atitude. Saber a quem você pertence. E agora, quando nós olhamos para a nossa vida espiritual, isso é tão precioso, isso é tão maravilhoso, quando nós olhamos e percebemos que nós podemos e pertencemos a uma família, pertencemos à família de Deus. Quando nós entendemos que Deus, por amor, por graça, Ele se revelou a mim, Ele se revelou a você e fez de nós, de simples criatura, filhos de Deus. A palavra do Senhor nos diz lá em João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Queridos, isso é tão maravilhoso, que por amor, por graça, apenas isso, amor e graça, nós não merecemos. Mas o Senhor Deus nos amou, e como diz lá em João 3,16, porque Deus nos amou de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te amou tanto, que no momento que você crê nele, no momento que você crê em Jesus, na sua morte, sepultamento e ressurreição, você é registrado no livro da vida. A Bíblia trata isso como um novo nascimento. Você nasce na família de Deus, você se torna filho de Deus, você é selado com o Espírito Santo, o Espírito Santo passa a habitar em você, o seu corpo se torna templo do Espírito Santo, habitação de Deus. Isso é tão maravilhoso. Em 1 João, João disse o seguinte: vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Chamados filhos de Deus. Então você, sabe, se você já creu em Jesus, se você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você é filho de Deus. Filho de Deus, isso é tão maravilhoso, é tão precioso, tão precioso.
porque você nunca está sozinho. Nunca. Seja naqueles dias de maiores tempestades, naqueles dias de tormenta, de angústia, você pode clamar, como disse o apóstolo Paulo, papai, papaizinho. Você pode, sabe, se achar conforto nos braços do Pai, porque Ele te ama. Ele ama você. Entende? Ele ama você. Então, meu querido, o desafio de hoje é este. Se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, diga para quem está ao seu lado, diga para você mesmo, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu tenho um pai que me ama, um pai, eu nunca estou sozinho, Ele me sustenta pela mão, Ele não me deixa cair, Ele não me deixa, sabe, me arrebentar, mas Ele me protege, me guarda. Eu sou filho de Deus, filho. Se você ainda não fez sua decisão com Jesus, se você ainda não abriu seu coração, não convidou Jesus para fazer parte da sua vida, faça isso agora. Faça isso agora. A Bíblia trata isso como um novo nascimento. Um novo nascimento. É nascer na família de Deus. Então, saber quem você é. Saber quem você é. Quantas vezes em momentos difíceis da minha vida, quantas vezes, eu lá sozinho no meu carro, sabe, dirigindo, lutas, pressão, eu olhava para o céu e dizia, papai, ajuda eu, vem em meu auxílio, não me desampara não. Saber quem você é, saber a quem você pertence, isso é tão precioso, tão precioso, tão precioso. Saber que você é filho de Deus, filho de Deus, filho. Você nunca estará sozinho, jamais, jamais. Eu quero orar com você. E que você hoje, você tenha essa convicção. Mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Um forte abraço. Vamos orar. Te louvamos, ó Deus, porque em Cristo Jesus nós podemos ter essa convicção pela fé que somos teus filhos. Abençoa, Deus, cada um que está ouvindo esse devocional, que possa ter essa convicção. Aqueles que já receberam o Senhor, que possam, Deus, estar firmados. E aqueles que ainda não fizeram, que possa fazer a sua decisão e possa gritar, ou então, no silêncio do seu coração, dizer, eu sou filho de Deus, sou teu filho. Papai, obrigado. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Se Deus tem falado ao seu coração, compartilhe esse devocional e abençoe outras pessoas também. Um forte abraço. Até.